Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Home Bio. Estamos aqui hoje para falar de mais um assunto, mais uma aula para vocês. E bom, meu nome é Renan, sou graduando em Ciências Biológicas aqui em Ilha Solteira e espero estar aí dividindo um pouco do meu conhecimento com vocês. E nessa série de aulas que a gente está apresentando para vocês agora, nós estamos falando dos sistemas, certo? E hoje nós vamos falar do sistema respiratório. Os sistemas, como a gente vem vendo, né, que são um conjunto de órgãos com uma função em comum, né, desempenhar uma função em comum. Isso não significa que eles têm todos a mesma atividade, cada um tem suas especificidades, né, e eles podem realizar mais de uma função. No caso, o sistema respiratório não é diferente, como a gente vai ver. Bom, então, hoje para vocês eu quero apresentar aí a relação entre os seres vivos e a respiração, né? Falar um pouco disso, é uma importante essa introdução, a gente entender porque a gente respira, a anatomia, né, do nosso sistema respiratório, como todos os sistemas, vários órgãos interessantes aí vão compor ele. Falar um pouco do processo respiratório, como ele acontece, e desse jeito a gente vai notar todas as funções desse sistema. Então, para iniciar, como eu falei, vamos falar um pouco da importância da respiração nos seres vivos. O que é respiração, né? A gente precisa de ar para respirar. Por que que a gente respira? Quando a gente fala, respirar é esse ato, como está aí na imagem, né? De puxar o ar, soltar o ar. Parece simples, é uma atividade que a gente faz o dia inteiro, né? De forma inconsciente e tudo mais. Mas, mas a fundo, o que seria, né? Essa atividade? E por que que a gente precisa estar aí inspirando o ar, expirando o ar? O que acontece quando ele entra, quando ele sai? Enfim, primeiro de tudo, quem precisa respirar, né? Só a gente respira? Eu acho que não, né? A gente consegue ver aí o nosso cachorro em casa respirando, né? Ver um animal ofegante, mas que fique claro, a respiração não é exclusividade nossa, dos mamíferos, né? Ou animais grandes. Teoricamente, todos os seres de grande porte, pluricelulares, né? Que têm sistema, tecidos bem definidos, eles precisam respirar. A gente chama essa respiração de respiração aeróbica, porque nessa respiração eles precisam adquirir gás oxigênio para dentro do corpo deles. E essa difusão desse gás vem de muitas formas. Não é somente inspirar e expirar, como eu venho falando, como a gente vê aí na imagem, a gente tem uma grande diversidade. A gente não vê um, uma estrela do mar ou uma planta fazendo isso, mas eles também têm processos de difusão, né, desse gás oxigênio através da pele, através de órgãos específicos que obtêm oxigênio. Alguns animais aquáticos, a gente está vendo aí um peixe, um tubarão, a gente sabe que eles utilizam as brânquias, né, para capturar esse ar difuso na água. Então a gente chama essa respiração de aeróbica. A gente tem outra modalidade de respiração que chama anaeróbica, que aí esses seres geralmente unicelulares, né, são bactérias mais arcaicas, seres mais simples, eles conseguem obter esse oxigênio através de reações químicas dentro do corpo deles. Então eles não precisam desse oxigênio externo. Geralmente esses seres vivem em profundidades grandes do oceano, em ambientes muito inóspitos com outros gases, que eles não conseguem, que não têm uma disponibilidade grande de oxigênio, mas eles conseguem produzir a própria molécula de oxigênio através de reações químicas. Mas enfim, como eu disse, nossa respiração é aeróbica e falando do corpo humano, a gente usa o que a gente chama de respiração pulmonar ventilada. Como eu falei, a gente realiza esse movimento, né, de ar para dentro, ar para fora. Nosso pulmão está ali recebendo esse volume grande de ar, né, para fazer a respiração acontecer. A gente vai ver como isso acontece e a gente tem uma imagem aí para a gente se situar da onde o nosso sistema respiratório está localizado. A gente é notável, né, que nosso peito se expande porque a gente tem ali os pulmões, mas também associado a, a demais partes do corpo, como o pescoço, cabeça, nós temos uma rede de órgãos responsáveis para levar esse ar, encaminhar esse ar até os nossos pulmões, e lá vai acontecer um certo processo muito importante
em pequenas estruturas que a gente vai ver nos próximos passos dessa aula. Mas começando, vamos começar pelo começo, certo? Por onde o ar entra? A gente sabe que a gente tem algumas aberturas na nossa face que facilitam o ar de entrar, certo? Primeira delas é o que a gente chama de cavidade nasal, que se inicia nas narinas e vai até o fundo do nosso rosto. A cavidade nasal vai ser assim a porta de entrada e saída do ar, certo? Porque o ar entra e sai. Na cavidade nasal a gente também tem os elementos do olfato abrigados ali, né? A gente sente o cheiro, então tá aí uma associação com o sistema nervoso, né? Nessa parte do sistema respiratório. Logo em seguida a gente tem o que a gente chama de faringe, que é o que comumente a gente chama de fundo da garganta, é o que a gente consegue olhar no espelho e ver no fundo da boca, e etc. Essas áreas, pessoal, elas são muito íntimas com o ambiente externo, certo? Elas têm um contato próximo, assim, com o lado de fora do nosso corpo. Então, o que acontece? Ela é muito suscetível a receber patógenos, a receber corpos estranhos, e a gente tem uma série de mecanismos de defesa contra isso. A gente tem o que a gente chama de adaptações fisiológicas, certo? A gente percebe que na nossa narina nós temos pelos, a gente percebe a formação tanto na garganta, né, na faringe, quanto no nariz, um muco, certo? A gente vê ali que a gente tem catarro, caquinha de nariz, nojento, claro. Mas tudo isso é uma forma de defesa quando a gente está possivelmente sendo atacado por alguma inflamação. Quando as partículas vão entrando, né, a gente vai respirando, as partículas de poeira e coisas vão entrando na gente, isso pode causar doenças, então nosso corpo reage. Então essa área é muito especializada nisso. Aquilo que a gente sente, aquele pigarro que a gente sente, é o nosso corpo lutando, vamos dizer assim, todo dia, né, para vencer aí quem estiver tentando entrar no nosso corpo. Podem ser bactérias, vírus, pode ser só poeira, partículas pequenas, sólidas, né? Então essa área é extremamente especializada em fazer isso. Por isso também, é claro, como a gente está vendo aí, a boca também se conecta, né, a essa parte do sistema respiratório. A gente consegue respirar pela boca, mas não é o ideal, porque a boca não é tão adaptada para usufruir dessa defesa fisiológica quando a gente respira. Mas, enfim, continuando, descendo aí, depois da cavidade nasal e da faringe, esses dois primeiros pontos, a gente tem agora a laringe e a traqueia. Bom, a laringe também é parte da garganta, ela é até visível, de certa forma, externamente, né? A gente vê que a gente tem nosso gogó aqui, é uma parte mais espessa, é porque a laringe, ela é um receptor, ela recebe a faringe, que vai encaminhar esse tubo respiratório para a traqueia. Ela tem uma forma de cálice, como se fosse um encaixe, e ali a gente tem alguns órgãos associados bem importantes. Primeiro de tudo, a epiglote, que é um órgão que tem a responsabilidade de, vamos dizer assim, separar o que vai para onde, porque nessa parte a gente também tem uma continuação para o sistema digestivo, que é o esôfago. Só que para o pulmão a gente só quer ar. Se a gente inalar comida ou líquido, a gente engasga, certo? A gente tem aquele reflexo, porque a nossa epiglote está ali causando reflexo para não deixar isso entrar para o nosso pulmão. E naturalmente, o movimento natural, quando a gente vai engolir algo, beber algo, a epiglote fecha essa entrada para a traqueia e o alimento, a bebida, vai direto para o esôfago, certo? É um movimento comum que a gente faz todo dia, mas que às vezes a gente se distrai, engasga ali, né? Então a epiglote faz essa separação. Ar para a traqueia, comida e bebida para o esôfago, sistema digestivo. Mas vamos se ater agora ao nosso sistema respiratório, certo? Enfim, epiglote deixou o ar passar e vai descer ali para o tubo traqueal. Só uma coisa também, nessa parte, na laringe, a gente tem as cordas vocais, certo? E as cordas vocais são exatamente alimentadas pelo ar para falar. Se a gente não soltar ar, não aspira ar, a gente não consegue falar. Então, outro órgão importante ali, coordenado na traqueia, ou na laringe, perdão. A traqueia já é agora uma parte exclusivamente sem ligações a outros sistemas. Ela é um tubo cartilaginoso que
inclusive contém outras reações fisiológicas, produz muco e também tem células ciliadas que evitem que, essas células evitam que o, o alimento que passou pela epiglote sem querer ou o líquido que foi engolido sem querer retorne para a laringe. Essas células ciliadas, elas meio que empurram em sentido contrário o que possa ter ali tentado entrar nos pulmões pela traqueia. Então, é outro mecanismo de defesa para que os nossos pulmões não sejam atacados ali ou venham a conter alguma partícula indesejada. Mas, no geral, a traqueia é esse grande tubo que realmente vai continuar direcionando o ar para os pulmões, certo? E agora, a parte final do nosso sistema nervoso, mais ali embaixo, nós vamos ter os brônquios e os pulmões. Os brônquios são as ramificações da traqueia. A traqueia deixa de ser esse tubo cartilaginoso único e gera vários ramos que vão ficando cada vez menores. Esses ramos adentram os pulmões. Essa região a gente chama de hilo. E depois de adentrar os pulmões, essas ramificações vão ficando cada vez menores, mais minuciosas, cada vez mais capilares, assim, vão ser uns fiozinhos bem microscópicos. E a gente vai entender onde eles chegam. Bom, como falei, os brônquios que vão se reduzindo, né? Agora, dentro dos pulmões, eles vão ser chamados de bronquíolos. E os pulmões são o quê? Acho que o pulmão é o órgão mais popular do sistema respiratório, né? Eles são órgãos de grande volume. Realmente eles parecem dois sacos, né? Sacolas grandes, flexíveis, porque elas realmente vão ter que hospedar um volume grande de ar para nossa respiração ser eficiente. Como eu falei no começo da aula, né? Os pulmões eles vão se expandir durante a inspiração, certo? Então, quando a gente enche, né, o peito de ar, eles ficam maiores. A gente chama esse movimento de inspiração. E quando a gente solta o ar, né, a gente sente que o nosso peito relaxa, contrai. A gente chama esse movimento de expiração. Esse movimento ele é facilitado por um músculo que fica na base dos nossos pulmões. A gente vai ver no próximo slide, que chama diafragma. É um músculo bem extenso, bem forte, responsável por colaborar com esse movimento de vai e vem do nosso pulmão, né? Ele puxa a base do nosso pulmão, inflando ele, e relaxa para contrair. Agora, por que que o nosso pulmão é tão importante? Ele simplesmente guarda ar? Não é só isso. Dentro do nosso pulmão, nós temos, vamos dizer assim, um sistema microscópico de algumas estruturas chamados alvéolos. Os alvéolos são ali, vamos dizer assim, o centro da respiração. Vamos ver por quê. Pela imagem, ó, primeiro de tudo, ali à esquerda, nós temos a traqueia, os bronquíolos, pulmão e o músculo diafragma na base, como eu mencionei anteriormente. E dentro do pulmão, ao fim desses bronquíolos, lembra que eu disse que os brônquios ramificavam, se transformavam em bronquíolos? Bem ali ao fim desses bronquíolos, nesses pequenos tubos, nós temos os alvéolos, que são essas estruturas aí, ó, parece um monte de bolinha, né? Um cachinho de uva, enfim, só na aparência. Porque a imagem ao lado representa bem, ó. A gente tem esses tubos dos branquíolos se ligando aos alvéolos. Tá vendo que eles são furadinhos? Essas bolinhas têm entradas de ar, pequenas entradas de ar. Então, na verdade, são os alvéolos que estão se enchendo de ar. Cada uma dessas bolinhas faz esse movimento flexionador. A gente está vendo aí também que eles são muito vascularizados, certo? A gente está vendo que chegam veias, saem artérias, as veias em azul, artérias em vermelho, e eles estão totalmente cobertos. Por quê? Aí é que acontece a respiração. O, deixa eu ver a próxima. Nessa próxima imagem fica mais claro. A gente tem um alvéolo aí. O alvéolo vai estar totalmente irrigado pelos esses capilares.
E esse tecido, ele é bem fino, é uma camada celular bem fina. Então, o que acontece? Através do nosso sangue, através desses capilares, o oxigênio e o gás carbônico conseguem, por difusão, passar essas células. Então, o que que acontece? O nosso corpo distribui ali e traz o gás carbônico, o gás que a gente não quer mais, o gás que a gente quer eliminar, que é um resíduo das nossas reações metabólicas, e recebe o oxigênio. Quando a gente inspira, os nossos alvéolos se enchem e nossos alvéolos se enchem de oxigênio e esse oxigênio é capaz de se difundir na nossa corrente sanguínea. Quando a gente expira, a concentração de gás carbônico é muito maior e a gente joga esse gás carbônico para fora. É assim que acontece. Então a gente faz essa troca. A gente recebe oxigênio e a gente joga o gás carbônico para fora. Aqui a gente tem um vídeo para entender então o caminho do ar no nosso corpo. Já que é difícil apenas falar, né? A gente tem que visualizar. Vamos ver. Entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois a laringe e traqueia, e então segue para os brônquios, que Então, pessoal, esse é o momento que eu falei. Aqui, o ar entra, certo? Pelas narinas, desce pela faringe. E na laringe, como a gente está vendo aqui, a gente tem a epiglote, ó. Aqui, no caso, ela está aberta para deixar esse ar passar e descer pela traqueia, como vocês estão vendo pelos pontinhos azuis aí nessa simulação. segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram. Aí, mais uma vez, como eu comentei, tá um exemplo da ramificação dos brônquios, certo? Realmente parece uma raiz, né? Eles vão se dividindo em partes menores, partes menores, partes menores. No lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. Então, como a gente comentou agora há pouco também, no fim dos bronquíolos, tá aí, ó, os nossos alvéolos pulmonares, todos cobertos por uma rede vascular ali, né, para receber o sangue e fazer a troca gasosa. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. A gente chama esse processo de troca de gases entre essa fina parede celular dos alvéolos e do sistema circulatório de hematose, porque envolve o sangue e envolve as hemácias. Ele vai falar um pouco para a gente sobre isso agora. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Então, como a gente está vendo aí, ó, as hemácias, essas células sanguíneas, né, que tem a hemoglobina que é a proteína-chave para se ligar com esses gases, né, o oxigênio e o gás carbônico. A hemácia vem do nosso corpo trazendo esse gás carbônico para ser descartado, dissolve ele no alvéolo pulmonar, enquanto o alvéolo pulmonar está aí retribuindo com oxigênio, certo? Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células.
O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão Bom, ocorre. é isso, gente. Inclusive, recomendo esse canal, o GOG Escola. A gente sabe que explicar algumas coisas só com a fala é muito difícil, com ilustrações também, então esse canal investe em fazer animações das coisas que são mais difíceis de visualizar. Então, visitem o canal no YouTube, é só procurar aí GOG Escola no YouTube. Mas, enfim, por que que a respiração, como eu falei no começo da aula, é importantíssima para os animais? Falando um pouco no sentido metabólico, a gente vê que uma das reações mais básicas e adotadas pelos seres pluricelulares, como eu falei, é o processo de respiração. Nesse processo, como eu estou mostrando aqui, não se assustem com essa fórmula química grande aqui, esse processo ele exige gás oxigênio para acontecer. A gente usa um pouco de glicose, que vamos dizer assim, advém do nosso alimento, é o produto final dos alimentos, e, e gás oxigênio, para produzir ali uma enzima metabólica essencial, o ATP, que a gente usa em todas as células do nosso corpo para fazer as atividades mais básicas. E um dos resultados dessa reação também é o gás carbônico. Então, a gente tem dois gases aqui, gás oxigênio e gás carbônico, um que precisa ser introduzido e outro que precisa ser descartado no nosso corpo. Então, a respiração, ela tem que ser um processo muito eficiente. Porque se isso aqui para, se a gente para de receber o gás oxigênio, se a gente para de respirar, todo mundo sabe o que acontece, certo? Ninguém quer se asfixiar, né? Ninguém quer se afogar, ninguém quer aí ficar sem ar. Porque é essencial para o nosso organismo, para o nosso conforto, que a gente esteja respirando bem e também eliminando o gás carbônico, porque o gás carbônico em excesso no nosso corpo, ele é letal. Ele traz vários desequilíbrios, mau funcionamento das células, enfim, uma série de complicações. Ele é tóxico em grandes quantidades. Se ele estiver disponível no nosso corpo, ele altera a acidez do nosso sangue. Enfim, tem muitas consequências ruins. E muitas vezes a gente tem patologias relacionadas ao sistema respiratório. Às vezes a gente nem sabe. Eu, por exemplo, eu já tive uma, algumas inflamações, inflamação no pulmão, e a gente começa a respirar cada vez pior, isso traz várias debilitações. A gente fica com fadigas, dificuldade para dormir, dificuldade em fazer exercícios físicos. Então, é muito importante que tudo esteja funcionando muito bem. E como a gente viu, esse processo é muito relacionado também ao sistema circulatório, certo? Porque o sangue precisa estar ali trabalhando para levar o oxigênio e o gás carbônico e etc. Então, esses dois sistemas, o sistema circulatório, que vocês vão ver em outra aula, assistam a aula, e o sistema respiratório, eles são muito importantes para manter todas as funções do nosso corpo intactas. Então, se a gente tem ali uma doença que a gente chama de cardiovascular, ou cardiorrespiratória, etc., a gente fica muito debilitado. Essa é uma das principais causas de morte no mundo. Com certeza vocês já ouviram falar de, de infarto, pneumonia, coisas relacionadas a realmente à respiração e sistema circulatório debilitam as atividades relacionadas à respiração. Inclusive são uma das principais causas mundiais de morte, porque a gente realmente tem que manter esses processos funcionando e a respiração é um dos processos muito importantes e muito urgentes do nosso corpo, certo? A gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. Inclusive, na atual pandemia, né, do coronavírus, Covid-19, um dos problemas é justamente que esse vírus é capaz de inflamar o nosso pulmão, inflamar nossos alvéolos, destruir o tecido alveolar, causar acúmulo ali de pus, água nos pulmões, debilitando a respiração. Por isso que é uma doença grave que a gente tem que tomar muito cuidado. Só para lembrar um pouco de ecologia, o oxigênio que a gente respira, enfim, todos os gases que a gente respira vêm da nossa atmosfera, certo? Estão aí livres, soltos no nosso ambiente. E
o grande fornecedor desse oxigênio atualmente, né, na nossa era atual, são os vegetais. Os vegetais presentes aí, né, no nosso ecossistema. Eles também servem como capturadores de gás carbônico, porque na reação da fotossíntese, eles capturam o gás carbônico e devolvem um pouco de oxigênio. Então, se a gente quiser continuar respirando, é importante que a gente mantenha o ecossistema em equilíbrio, porque senão, se a gente tiver cada vez mais plantas, ou cada vez menos plantas, a gente vai ter menos fotossíntese, mais disponibilidade de gás carbônico, que não é bom para a gente, e menos oxigênio para respirar, certo? Isso somado ao fato de que a gente já traz aí uma grande degradação, né? E libera esses gases poluentes, entre eles o gás carbônico é um dos principais, e não é o gás que a gente quer respirar, certo? É o gás que a gente quer tirar do nosso corpo, que a gente precisa exalar. Então, vamos ter um pouco de consciência ambiental e saber que isso vai ter um reflexo negativo no futuro. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Sistema respiratório para vocês. Uma aula breve, simples. É, recapitulem a aula. Lembrem-se do processo da hematose, dos alvéolos, que são o centro desse grande processo respiratório. Respirem fundo, bom final de ano e até mais.